Fala galera, eu sou o Moa e o Golden State Warriors abre 3-0 na série contra o Dallas Mavericks. E será que vai ter varrida nessa final da Conferência Oeste aí? Então no episódio de hoje, bora falar tudo que rolou nesse jogo 3 dessas finais entre Warriors e Mavs. E o Golden State vence essa partida 3 por 109-100 e já rouba aí um mando de quadra do Dallas Mavericks. Lembrando que os dois primeiros jogos que o Warriors fez a lição de casa, né? Os dois primeiros jogos foram em São Francisco, na casa do Golden State Warriors, e agora os jogos 3 e 4 vão ser em Dallas, na casa do Mavericks. Então, qual que é a lógica, né? Os times que jogam em casa vencem os jogos em casa. Golden State fez o seu papel e agora o Dallas perdeu o primeiro mando, que o jogo 3 foi na cidade texana, e o Golden State Warriors abriu 3-0 e tem tudo para abrir um 4-0 agora. No máximo, vamos dizer assim, o Warriors já era favorito, agora é mais ainda. No máximo, deve rolar no jogo 4 um 3-1, o Dallas vença, mas aí no jogo 5 é em São Francisco, na casa do Golden State. Ficou difícil pro Dallas agora, viu? Difícil demais. Lembrando que na história dos playoffs da NBA, de toda a história, nunca um time virou um 3-0. Em qualquer fase dos playoffs, ou na final, ou no primeiro round, em qualquer fase, nunca um time tomou um 3-0. Então, para esse Dallas vencer 4 jogos seguidos agora, perdeu 3 seguidos, vai ser difícil, viu? Ainda mais desse Golden State. Mas bora lá falar como que foi esse jogo 3. E a gente teve um primeiro tempo da partida muito disputado. No primeiro quarto, a gente teve o Warriors esticando um pouquinho ali no placar em um momento do primeiro quarto, mas o Mavs já deu uma encostada. E no segundo quarto foi o contrário. O Mavs deu uma esticada um pouquinho no placar e o Warriors foi e deu uma encostada. Aí a gente ainda teve, no final do primeiro quarto, um buzzer beater aí do Luka Doncic. No estouro do cronômetro do primeiro quarto, ele mandou uma bola de 3 do meio da rua. E os destaques aí que a gente teve nesse primeiro tempo, primeiro e segundo quarto, a gente teve do lado do Dallas Mavericks, óbvio, né? Luka Doncic com 15 pontos, Brunson com 12 pontos, Dinwiddie, que já estava aparecendo aí nessa partida, com 11 pontos, e o Bullock zerado em todas as tentativas, que a gente vai continuar falando aqui nesse episódio, mas ele ficou o jogo inteiro assim, já adiantando. Do lado do Golden State Warriors, os destaques aí é o Curry, para variar, né? 16 pontos nesse primeiro tempo, essa primeira metade do jogo, e o Wiggins com 13 pontos já estava aparecendo também do lado do Golden State. O Mavs nesse primeiro tempo tentou muito, um diferencial deles ali, fazer as infiltrações para, se o Doncic ou o Brunson não conseguissem, e o Dinwiddie também, que estava bem no jogo, se eles não conseguissem as infiltrações ou arremesso de média distância, pelo menos eles iam ir para a cesta e sofrer uma falta, que foi uma coisa que deu certo nesse primeiro tempo para o Mavs. Mas em geral, o primeiro tempo da partida foi muito equilibrado, tanto que os dois times foram para o intervalo com um placar de 48-47 para o Warriors. Só para ter noção do quanto que foi equilibrada esse primeiro tempo da partida, e foi muito bom de assistir, para falar a verdade. No terceiro quarto, a gente já teve aí um domínio do Warriors, porque eles abriram uma vantagem no jogo aí nesse terceiro quarto, do meio para o final, de 10 pontos, e eles acabaram mantendo essa vantagem de 10 pontos. No primeiro quarto, o Warriors tinha aberto aí uma vantagem de 10 pontos também, só que o Mavs encostou. No terceiro quarto isso não aconteceu, principalmente pela falta do Luka Doncic. O Curry nesse terceiro quarto teve 11 pontos, do lado do Mavs a gente teve o Dinwiddie com 10, mas o Luka Doncic não apareceu no terceiro quarto, ele teve só 4 pontos nesse quarto. Só que, se o Luka Doncic não apareceu no terceiro quarto, o que ele não apareceu no terceiro quarto, ele apareceu no último, porque olha só o que eu vou falar. Pare e presta atenção. Luka Doncic, no quarto quarto, fez 21 pontos. 21 pontos em um quarto. Ele fez 21 pontos no último quarto, gente. Mas não foi o suficiente para tirar aqueles 10 pontos que o Warriors
tinha aberto aí no terceiro quarto de vantagem. O Warriors também mandou bem, o Wiggins mandou bem no último quarto, o Klay Thompson, o Stephen Curry, e como um time, não teve nenhum jogador ali que despontou do Warriors no último quarto, como um time, eles acabaram travando essa pontuação altíssima do Luka Doncic do outro lado. E do lado do Mavs foi só o Luka Doncic, porque os outros jogadores não ajudaram o Doncic no ataque. Foi então 21 pontos e o ataque praticamente era só o Luka Doncic do lado do Mavs. E acabou que no final, Golden State Warriors ganhou de 9 pontos aí que a gente falou, 109-100, uma vitória que pareceu tranquila, mas a segunda metade do jogo até que foi mais tranquila. A primeira metade foi muito mais disputada dessa partida. Como a gente falou no começo do episódio, o Warriors abre 3-0, nunca um time tomou um 3-0, se bem que, né, nunca na história da NBA um time tinha tomado uma virada de um 3-1 nas finais. Aí em 2016, o Warriors foi o time que tomou a virada para o Cleveland do LeBron James. E agora, nunca um time tomou uma virada de 3-0 em qualquer fase dos playoffs. Será que esse Mavs aí com o Luka Doncic vai ser o primeiro time da história? Difícil, né? Porque tomar um 3-0 é muito difícil, tanto que nunca aconteceu. Mas não duvidaremos de Luka Doncic. Vamos ver o que vai acontecer aí no jogo 4. Ah, e eu já tava quase esquecendo pra gente fechar esse jogo 3 aí. A gente ainda teve no quarto, na metade ali do quarto, uma martelada do Andrew Wiggins, que jogou muito nessa partida, pra cima do Luka Doncic. Eu quase caí da cadeira. Até agora o Doncic deve estar procurando essa bola aí, essa martelada dessa enterrada que o Wiggins deu pra cima do Doncic. E agora, pra gente fechar o episódio, vamos falar aí os destaques na partida de pontuações dos jogadores das duas equipes. Stephen Curry, 31 pontos, 11 assistências, 50% de field goal, 50% para 3 pontos. O Curry matou 5 bolas de 3, com porcentagens muito altas, principalmente de 3 pontos, né? Curry destruiu com 31 pontos. O Andrew Wiggins, que fez 27 pontos, 11 rebotes, 55% de field goal, jogou muito nessa partida o Andrew Wiggins. O Klay Thompson, que fez 19 pontos, 7 rebotes e só 33% de field goal. Teve uma pontuação boa, mas com aproveitamento muito baixo. Do lado do Mavs, para variar também, Luka Doncic com 40 pontos, 11 rebotes, 47% de field goal e 44% para 3. O Dinwiddie, que fez 26 pontos, 56% de field goal, 40% para 3 pontos, teve um ótimo jogo de Dinwiddie. Outro que também teve um ótimo jogo foi o Brunson, 20 pontos, 58% de field goal, 50% para 3 pontos. E para fechar, quem teve um péssimo jogo do lado do Mavs foi o Bullock, que teve 0 pontos. 0. Ele não acertou nada e tentou 10 arremessos no jogo, sendo a maioria de 3 pontos. Um jogo para esquecer na carreira do Bullock. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like aqui embaixo. Comenta também o que você tá achando dessa Conferência Oeste. Será que o Mavs vai conseguir virar um 3-0? Ou já era, a vaca deitou e o Golden State Warriors vai fechar uma varrida aí de 4-0? E é lógico, né? Clique no botão aqui embaixo, siga e se inscreva no Rebodank. Então é isso, valeu, falou!